Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso curso de equações diferenciais. Na aula de hoje vamos estudar equações de primeira ordem com aplicações ao espalhamento de epidemias. Nós vamos considerar equações onde x é uma função desconhecida escalar e a sua derivada dada por uma certa função f. Essas equações são chamadas de equações autônomas. Essas equações elas são divididas em dois grandes casos, o caso onde f é linear e a solução pode ser obtida de forma explícita e o caso não linear, onde às vezes nem solução explícita nós podemos obter. Um caso especial são as equações de Bernoulli, onde na verdade podemos obter a solução x. Nós vamos estudar esse caso não linear no contexto de espalhamento de epidemias. Para isso consideramos dois grupos populacionais, indivíduos saudáveis que podem contrair a doença, denotado aqui por S, e os indivíduos infectados, denotado aqui por I. A ideia desse problema é fazer o seguinte: se um indivíduo infectado encontra um indivíduo doente, com uma certa probabilidade, nós temos dois indivíduos doentes. Um indivíduo doente, depois de um certo período de tempo, aqui medido por 1 sobre gama, se recupera e fica saudável. Portanto, no modelo, indivíduos doentes infectam saudáveis, com uma certa taxa beta, e indivíduos infectados viram saudáveis. No caso aqui, nós podemos escrever uma equação diferencial para entender como S muda. Os indivíduos infectados contribuem negativamente porque eles saem da população S, mais os indivíduos que foram recuperados, que entraram na população S. De maneira similar para a população I, a mudança na população I tem que ser proporcional ao número de indivíduos infectados menos o número de indivíduos recuperados. Pelas nossas considerações, o número de indivíduos infectados deve ser proporcional a beta vezes S vezes I. Esse S vezes I é porque você precisa de um doente e um saudável para ter um infectado. E o número de indivíduos recuperados é proporcional a gama vezes I. Portanto, colocando isso nos modelos, nós obtemos um sistema de equações diferenciais de duas equações. O que é interessante nesse modelo é que se nós somarmos S ponto mais I ponto, o que obtemos na verdade é que a mudança total de S mais I é igual a zero. Isso é apenas uma consistência das equações, porque nós já supomos nesse problema que não há mortes. E esse S ponto mais I ponto igual a zero significa exatamente isso. Portanto, nós podemos normalizar a população total da maneira que quisermos. Aqui eu vou escolher uma normalização onde a população total é exatamente 1 e, portanto, falamos de fração populacional. Usando essa normalização, podemos escrever que S é igual a 1 menos I e substituindo a variável S na equação de I, obtemos uma equação diferencial para o número de infectados. Agora, note que essa equação é uma equação quadrática e, portanto, é uma equação de Bernoulli. Antes de resolver a equação pelo método de Bernoulli, vamos estudar os estados de equilíbrio dessa equação. Os estados de equilíbrio são os valores de I tal que não há mudança no número de infectados, ou seja, I igual a constante. Portanto, significa falar que a derivada de I no tempo é igual a zero. Resolvendo essa equação, encontramos duas raízes, I igual a zero, chamamos o estado de equilíbrio livre de doença, e a outra é que se a quantidade R0 dado como beta sobre gama for maior que 1, chamamos de estado endêmico o valor de I maior que zero. Vamos agora resolver essa equação pelo método de Bernoulli. Recapitulando, a equação tem a seguinte forma, e agora aplicando o método de Bernoulli, eu vou chamar a variável ni igual a 1 sobre I. O primeiro passo é derivar ni, aplicando a regra da cadeia, chegamos na seguinte expressão. Agora, a ideia fundamental é trocar a equação para I ponto pela expressão que tínhamos para a derivada. Fazendo isso, obtemos a seguinte expressão, obtendo finalmente uma equação para ni. Essa equação para ni pode ser resolvida pelo método que você preferir. Eu aqui resolvi essa equação achando a solução da particular pelo método do chute. Mas na página da disciplina está essa equação totalmente resolvida para vocês. Então a expressão para ni é dada pela seguinte fórmula. Portanto, a equação de Bernoulli aqui para as doenças, elas têm dois tipos de comportamento. Primeiro, quando R é menor que 1, o R0, toda a solução da EDO vai para 0.
zero, ou seja, quando R é menor que zero, a doença sempre acaba. Quando R é maior que 1, uma taxa não trivial da população vai ser infectada de maneira exponencialmente rápida e atingir o estado endêmico. Vamos ver aqui como esse modelo prediria a evolução do coronavírus agora para o Brasil. Apenas relembrando que o coronavírus para o Brasil, esse não é o modelo ideal, porque na verdade há mortes, mas em certas escalas de tempo a gente pode ignorar o número de mortes. Vamos, portanto, agora considerar o coronavírus. Esses aqui são os dados que eu retirei da Wikipedia, mostrando a evolução do número de casos por dia. Pegando esses dados e fazendo uma análise no MATLAB, fitando uma exponencial. No problema, obtemos que a taxa de crescimento exponencial está entre 0,3 e 0,34. Vamos ser generosos aqui e fitar o 0,3. Isso estaria falando que o número de infectados no Brasil hoje está mudando como exponencial de 0,3t, onde tempo agora é medido em dias. Vamos relembrar que essa exponencial, nosso modelo prediz que ela tem que ser da forma exponencial de beta menos gama. Portanto, estamos falando que beta menos gama é igual a 0,3. É interessante escrever isso em termos de R. Para fazer isso, fatoramos o gama da equação e obtemos o beta sobre gama, que é exatamente o nosso R0. Relembrando agora que 1 sobre gama é igual a 5, chegamos que o R0 é igual a 2,5. Vamos comparar agora as diferentes doenças pela história da humanidade e qual seria o R0 dela. O R0 aqui é chamado número de reprodução da doença. O HN1 no Brasil em 2016, o R era 1,7. O Ebola em Guiné em 2014 era 1,5. O Ebola que assolou a África em 2014 foi em Serra Leoa, o seu R era 2,5, exatamente como temos com o coronavírus. A gripe espanhola, que devastou a Europa em 1917, tinha R igual a 2. Então, na verdade, R 2,5 é muito alto. A gente pode usar esse modelo agora para tentar fazer uma previsão da doença. Nós vemos que a parte final da curva, a partir do dia 50, a população entra em equilíbrio. Nós não esperamos isso para o coronavírus, até porque pessoas morreriam, mas nós podemos usar esse modelo para prever o número de infectados para pequenos tempos. Isso nos daria uma previsão boa do modelo, porque capturaria a parte exponencial do crescimento. O modelo prevê que em 1º de maio, 30% da população seria infectada pelo vírus. E no dia 3 de maio, 40% da população seria infectada. Em um único final de semana, teríamos um aumento do número de infectados em 10%. Como 1% dos casos de infectados gera óbito, estaríamos falando que em apenas um único final de semana no Brasil, teríamos 200 mil mortes por coronavírus. Isso seria 5 vezes maior do que o número de homicídios cometidos no Brasil em todo o ano de 2019. Implementando o distanciamento social e assumindo que ele seria tão efetivo quanto na Itália, podemos fazer uma conta e chegar na conclusão que o número de infectados com isolamento social dobra a cada 10 dias. Portanto, em 4 de maio, ao invés de 200 mil mortes, nós teríamos 200 mil casos. Toda a análise do modelo está disponível no texto que acompanha essa aula no nosso site e até a próxima aula do nosso curso.